A cena era simples. Um homem jantando sozinho e uma criança do outro lado da sala tentando falar com ele. Simples, exceto por um detalhe. Ele era surdo e ela não sabia. Então, Aurora repetiu a mesma pergunta 3 vezes, até sua boca tremer de frustração. E quando Caio finalmente colocou o aparelho auditivo, a primeira frase que escutou em meses foi: "Eu posso ficar?" E aquilo o destruiu. A pergunta ecoou dentro dele, não por causa do som, que ainda chegava falho, metálico, como se viesse debaixo d'água, mas pela coragem. Pouca gente falava com Caio Montenegro, e ninguém, absolutamente ninguém, pedia para ficar. Aurora, porém, permanecia ali, pequena demais para aquele salão gigantesco, segurando uma lancheira rosa como quem oferece um tratado de paz. A luz quente do lustre refletia nos cachos escuros do seu cabelo, e Caio percebeu que ela não tinha medo do silêncio dele. Na verdade, parecia nem notar que havia algo diferente. Apenas queria resposta. O salão, normalmente intocado, parecia outro lugar visto pelos olhos dela. As cadeiras vazias já não pareciam mobiliário caro. Eram testemunhas do quanto aquele espaço era grande demais para uma vida só. O aroma da comida ainda quente, filé no ponto, legumes perfeitamente alinhados, não combinava com a presença da menina, tão fora do script frio e previsível daquela casa. Caio não sabia o que fazer, nem o que dizer, nem como existir enquanto aqueles olhos enormes o observavam. Abaixou ligeiramente o queixo, gesto mínimo quase imperceptível, mas suficiente para Aurora interpretar como permissão. Ela sorriu, um sorriso inteiro, desses que tomam o rosto todo e quebram paredes que adultos demoram décadas para derrubar. Subiu na cadeira ao lado dele sem cerimônia, apoiando a lancheira na beirada da mesa, como se fizesse aquilo desde sempre. O peso da presença dela começou a revelar tudo o que Caio tinha escondido nos últimos anos. A mesa grande demais, o apartamento perfeito demais, o silêncio confortável demais. Confortável porque não exigia nada dele, não pedia respostas, não confrontava memórias. A surdez tinha sido um muro construído tijolo por tijolo. No começo, ele tentou atravessá-lo. Aparelhos, fonoaudióloga, tentativas de acompanhar conversas. Mas o mundo era rápido, impaciente, impiedoso. Ninguém tinha tempo para repetir, para esperar ele entender, para traduzir expressões que passavam em segundos. O silêncio virou um abrigo. E depois, uma prisão. Ele já não sabia diferenciar os dois. Aurora balançava as pernas no ar, criando um ritmo próprio, alheio à rigidez da sala. Com o canto do olho, Caio percebeu que ela abria devagar o zíper da lancheira, como se estivesse aguardando um sinal final de que não estava invadindo o território proibido. Era uma delicadeza rara, quase impossível de encontrar em adultos, mas natural em crianças que sabem ler emoções antes de ler palavras. O coração dele bateu forte, comprimido contra lembranças que preferia não tocar. Aniversários jantados sozinho, reuniões onde sua ausência de fala era interpretada como arrogância, relacionamentos que terminaram porque era cansativo demais adaptar a comunicação. Pessoas desistiam, sempre, mas Aurora não desistiu. Não naquela noite. Ela apenas repetiu a pergunta, agora com a voz baixa, doce, como se tivesse medo de que ele mudasse de ideia. "Eu posso ficar... mesmo?" Caio inspirou profundamente. O ar entrou pesado, como se atravessasse anos acumulados de silêncio. Ele não sabia que tipo de vida começava a nascer naquele instante. Não sabia que aquela menina seria a primeira pessoa a atravessar o mundo onde ele vivia isolado. Só sabia que, pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente queria estar ali. E isso era quase assustador. Quase, porque dentro dele, muito devagar, começava algo ainda mais forte que o medo. Algo que ele achou que tinha perdido para sempre. A lancheira rosa ainda estava entre eles quando a porta da copa se abriu com força suficiente para fazer o lustre tremer. Caio não percebeu pelo som. A vibração atravessou o chão de mármore como um pulso rápido, e esse tipo de movimento ele reconhecia bem. O corpo dele enrijeceu antes mesmo de virar o rosto. Uma mulher entrou ofegante, pálida, os cabelos presos às pressas num coque torto.
Os olhos varreram a sala até encontrarem a menina sentada à mesa. Aurora ergueu a cabeça e sorriu, alheia ao desespero que vinha se aproximando. A mãe não sorriu. Eida Moretti parou na metade do salão, a respiração presa no peito. As mãos tremiam quando ela segurou a moldura da porta, como se precisasse se apoiar para não desabar. A expressão dela era de puro pânico. Pânico de ultrapassar um limite, de ter cometido um erro que não podia pagar. Ela abriu a boca e Caio viu as palavras se formando rápido demais para ele acompanhar. Desculpa, Sr. Montenegro. Eu juro que não vai acontecer de novo. A creche estava fechada ou ela escapou. Nenhuma frase chegava inteira aos ouvidos dele. Ele captava apenas fragmentos soltos, pedaços de som misturados com o zumbido incômodo do aparelho recém-ligado, como se a realidade estivesse entrando em seu mundo pela primeira vez, depois de muito tempo, aos trancos, sem pedir licença. Mas não foram as palavras que o atingiram. Foi o medo nos olhos dela. Um medo antigo, profundo, de quem sabe que um deslize pode custar o emprego e a vida inteira. Aurora, porém, não sentia medo algum. Escorregou da cadeira e correu até a mãe com a graça leve de quem não compreende fronteiras adultas. Ela puxou a barra do uniforme surrado e reclamou. Mãe, eu não terminei de falar com o moço. O moço, Caio. Foi a primeira vez, em anos, que alguém se referiu a ele sem formalidade, sem rodeio, sem medo. Eida puxou a filha para perto, como se tentasse descolá-la de um perigo invisível. O corpo dela tremia, a voz também. E Caio, pela primeira vez naquela noite, sentiu algo que não sabia nomear. Não era pena, não era irritação, era uma espécie de reconhecimento, como se visse diante de si alguém tão acostumado a sobreviver quanto ele. Ele ergueu a mão para acalmá-las, e esse gesto, pequeno e inesperado, criou o primeiro rompimento real do mundo que ele conhecia. Aurora voltou a olhar para ele, confusa pela tensão no ar. Movimentou a boca devagar, perguntando algo que ele quase não ouviu. O senhor vai brigar com a minha mãe? A pergunta prendeu o ar na garganta dele. Caio piscou atordoado. Havia tantos anos desde a última vez em que alguém se preocupou com o que ele faria, com o impacto de suas decisões, com a humanidade que ele acreditava ter apagado. E agora uma criança estava perguntando se ele seria cruel. Ele se obrigou a respirar e sinalizou para que não fossem embora. Foi instintivo. Foi definitivo. Eida parou. Aurora também. A sala inteira pareceu se contrair. Caio então fez algo ainda mais improvável. Levou a mão ao aparelho auditivo e ajustou o volume. Queria ouvir. Precisava ouvir. Precisava romper o silêncio que usou como armadura por décadas, porque agora ele estava prestes a machucar alguém que não merecia. O aparelho chiou, depois estabilizou. O som voltou, falho, mas suficiente. Eu só... Caio começou, a voz rouca de desuso. Queria entender. Aurora sorriu. Eida quase desabou de alívio. Mas o que Caio sentiu naquele instante não foi alívio. Foi desconforto. O tipo de desconforto que anuncia que algo dentro dele está sendo deslocado, empurrado para fora da posição onde repousou por anos. A presença da menina, a coragem da pergunta, o medo na expressão da mãe, tudo isso invadia um espaço que ele acreditava estar morto. E não ia embora. Esse era o início de um novo rumo. Um que ele não tinha escolhido, mas que já não podia impedir. Se essa história já te pegou até aqui, se inscreve no canal. O que vem depois dessa noite é ainda mais intenso. Aurora ainda segurava a mão da mãe quando Caio fez o gesto para que ficassem. O pedido não era uma ordem, era quase uma súplica muda. Um homem acostumado a ser evitado estava, pela primeira vez, pedindo que alguém não fosse embora. Eida hesitou no meio da sala. Podia sentir o piso frio sob os pés, o cheiro do tempero ainda pairando no ar, a vibração suave do ar-condicionado. Cada detalhe dizia que aquele ambiente não era dela. Ela era apenas a funcionária invisível que limpava os vestígios de uma vida solitária. Ela não pertencia àquele chão, nem àquele silêncio. Mas Aurora...
Aurora parecia pertencer a qualquer lugar onde houvesse alguém precisando ser visto. Caio se aproximou devagar, não para impor presença, mas como quem teme espantar algo frágil. Ele não era bom com gestos sociais. Suas palavras costumavam vir tardias, inseguras, como se precisassem atravessar um corredor cheio de obstáculos antes de chegarem à boca. Ainda assim, tentou. Ela não incomoda. A frase saiu torta, quebrada, mas sincera. Aurora abriu um sorriso pequeno, satisfeito, e voltou a subir na cadeira, como se a permissão tivesse devolvido equilíbrio ao mundo. Eida, por outro lado, se sentia desequilibrada demais para sentar, falar ou respirar direito. Não entendia por que Caio, o patrão distante, estava olhando para ela como se finalmente a enxergasse. Não entendia aquele pedido gentil, quase tímido. Não entendia como o homem mais isolado que já conhecera estava permitindo companhia. Nos minutos seguintes, algo inédito aconteceu. A menina começou a falar sem parar. Palavras doces, interrompidas por gestos que Caio tentava acompanhar. Ele não entendia tudo, mas entendia o mais importante, a sensação de ser incluído. Eida observava à distância, com o pano de prato entre as mãos como um escudo, e viu coisas que nunca havia visto nele. O modo como Caio se inclinava para a frente quando não conseguia ouvir. O jeito como seus olhos acompanhavam cada movimento da boca de Aurora. A vulnerabilidade crua que atravessava seu rosto quando ela o chamava moço quietinho. Era quase íntimo demais e, ao mesmo tempo, impossível de ignorar. Pela primeira vez em muitos anos, aquela mesa, sempre tão imponente, tão desproporcional, parecia comportar duas pessoas. Talvez três, se Eida permitisse. Mas, no fundo, ela sabia o que vinha depois. O mundo real sempre vinha. E veio. Quando o relógio marcou o horário em que ela deveria estar indo embora, Aurora protestou. Não queria sair. Queria terminar um desenho. Queria mostrar outra história. Queria ficar. Caio sentiu algo apertar no peito. Um medo simples, quase infantil. E se elas fossem embora e nunca mais voltassem? Ele não disse isso. Não sabia dizer. Mas seu olhar dizia. E foi nesse detalhe que tudo começou a complicar. Porque Eida percebeu. Percebeu o pedido que ele não conseguia fazer. Percebeu a solidão dele refletida nos olhos. Percebeu o risco enorme que estava ali. Um homem rico demais, frágil demais, sozinho demais. E a filha dela no centro disso. A mão dela tremeu ao pegar a bolsa. Um conflito começou a crescer dentro dela. E dentro dele também. Aurora, no entanto, ignorou os medos, as hierarquias e o peso das consequências. Pôs a pequena mão em cima da mesa e perguntou com a simplicidade desarmante que só as crianças têm. Eu posso voltar amanhã? A frase caiu como um raio nos dois adultos. Para Caio, aquilo significou esperança. Para Eida, significou perigo. A menina, sem saber, acendera um pavio. E Caio percebeu, tarde demais, que aquele pedido marcava uma fronteira que ele jamais conseguiria desfazer. Se ele dissesse sim, abriria a porta para algo que nunca teve coragem de querer. Se dissesse não, apagaria a primeira luz que havia surgido em sua vida em décadas. Ele hesitou, e o silêncio entre eles ficou denso, quente, vivo. Antes que respondesse, Aurora repetiu a pergunta. Agora, olhando diretamente nos olhos dele. Eu posso voltar? Posso, moço quietinho? Era impossível mentir para aqueles olhos, e ao tentar responder, Caio percebeu que estava entrando num território perigoso, emocionalmente, socialmente, profissionalmente. Nada na vida dele o preparara para aquilo. E ainda assim, eu acho que quero isso, ele sussurrou. Aurora abriu um sorriso. Eida fechou os olhos. E a vida deles começou a se entrelaçar sem aviso. E você? O que faria no lugar do Caio? Deixaria a Aurora voltar ou teria medo das consequências? Conta aqui nos comentários, quero muito ler. O ataque não começou com gritos. Começou com um silêncio diferente. Um silêncio pesado, que nem mesmo Caio precisava do aparelho para sentir. Era o tipo de silêncio que anuncia tempestades. Quando ele virou,
Viu o irmão parado na porta da cozinha, tenso como um animal prestes a atacar. Henrique Montenegro entrou sem pedir permissão. O rosto rígido, os olhos estreitos, a postura de quem não veio conversar, veio decidir. Aurora, sentada no balcão, balançava as perninhas enquanto coloria um desenho. Eida lavava os pratos, distraída, cantando baixinho para a filha. E Caio, segurando uma caneca de café, sentiu o chão tremer de leve quando Henrique avançou 2 passos. Então é verdade, Henrique disse, e Caio precisou da leitura labial para acompanhar. Você está deixando essa mulher e essa criança ocuparem a sua vida. O ar saiu do peito de Caio como se levasse uma parte dele junto. Aurora ergueu a cabeça. Eida congelou. O mundo, por um instante, ficou estreito demais. Henrique continuou, a voz afiada como vidro. Você perdeu o juízo. Ela é funcionária, Caio. Funcionária. E você está sendo manipulado. A palavra cortou a sala. Eida soltou o prato que segurava. O estalo da porcelana quebrando ecoou amplificado aos ouvidos de Caio. O aparelho transformando tudo em impacto. Aurora correu para a mãe assustada. E Caio sentiu algo dentro dele se partir. Ele deu um passo à frente, tentando manter a voz firme. Não fale assim com elas, mas Henrique riu. Um riso frio, distante, que Caio lembrava bem da infância, quando se esforçava para ouvir e jamais era rápido o bastante. Você é surdo, Caio, e agora está cego também. Ela te usa. Essa menina te usa, e você nem percebe. Aurora começou a chorar. Eida a abraçou, tentando escondê-la atrás do corpo. A dor que Caio sentiu não foi auditiva. Foi visceral. Ele avançou mais um passo. A mesa, a cadeira, o mármore, tudo parecia torcido, distante, inútil. Chega, ele disse. Você não sabe nada sobre elas. Sei o suficiente, Henrique rebateu. E sei que se você não terminar com isso agora, eu te tiro da presidência. Hoje, você perde tudo. A ameaça não foi a pior parte. A pior parte foi a expressão no rosto de Eida. Um pânico tão profundo que Caio sentiu como se alguém tivesse arrancado o ar da sala. Ela apertou Aurora contra o peito e murmurou. A gente vai embora. E antes que Caio pudesse impedir, antes que conseguisse formar qualquer palavra, antes que encontrasse voz para segurar o que estava escapando, Eida pegou a filha pela mão e saiu da cobertura sem olhar para trás. A porta bateu, e Caio ouviu o som como se tivesse sido rasgado. As horas seguintes foram um borrão. O telefonema de Henrique, a reunião emergencial, o ultimato oficial. A solidão antiga voltando para o peito como um animal faminto. Quando finalmente chegou em casa, se aquele lugar ainda podia ser chamado de casa, encontrou um envelope sobre a mesa. O nome dele escrito com a caligrafia cuidadosa de Eida. A carta dizia apenas: eu não posso destruir sua vida para salvar a minha. Me perdoa. Cuida dela no seu coração. Adeus. Foi nesse instante, e não antes, que Caio percebeu que estava perdendo algo maior do que a presidência, maior do que qualquer patrimônio, maior do que o silêncio que ele usou como armadura por tantos anos. Estava perdendo uma família que mal tinha começado a existir. Ele saiu correndo, desceu as escadas, pegou o carro com as mãos tremendo, dirigiu até a muca, como quem tenta alcançar algo que está desmoronando diante dos olhos. Subiu os lances de escada aos tropeços, batendo na porta com a alma pela metade. Quando Eida abriu, os olhos inchados, Aurora apareceu atrás dela, pequena, vulnerável, olhando para ele como se reconhecesse um coração partido, mesmo em silêncio. Ela deu 2 passinhos, segurou a barra da camiseta dele e perguntou com a voz mais pura que ele já ouviu: Você pode ser meu papai? O mundo inteiro de Caio Montenegro caiu de joelhos naquele instante. Se essa virada te arrepiou tanto quanto a mim, curte o vídeo agora. Isso nos mostra que você está sentindo junto com a história. Caio não conseguiu responder de imediato. Não porque não soubesse o que sentia. Pela primeira vez em anos, ele sabia exatamente. Mas porque a pergunta de Aurora atravessou todos os lugares onde ele havia escondido sua dor, sua surdez, sua solidão.
e o deixou exposto, desarmado, humano. A menina esperava, os olhinhos brilhando como se tivesse perguntado a coisa mais natural do mundo. Ada, atrás dela, levou a mão à boca, surpresa, assustada. Uma parte dela queria puxar a filha para longe, protegê-la do peso que aquela pergunta carregava. Outra parte, a parte que sempre observou Caio em silêncio, sabia que não havia resposta simples para aquilo. Caio se ajoelhou devagar, até ficar na altura de Aurora. Não para diminuir a gravidade da questão, mas porque o corpo dele simplesmente não sustentava a carga emocional daquele instante em pé. As mãos dele tremiam quando pousaram nos ombros da menina. E então, ele falou, com a voz mais frágil que ela já ouviu. Eu posso tentar. Aurora sorriu, um sorriso pequeno, tímido, como quem entende mais do que deveria. Ada desviou o rosto, apertando os olhos para conter o choro. Não era tristeza. Não era medo. Era algo que ela não permitia sentir fazia muito tempo. Esperança. Caio permaneceu ali por longos segundos, respirando de forma irregular. O aparelho auditivo chiava, captando o som do ventilador velho do corredor, o barulho de um vizinho arrastando uma cadeira, a respiração emocionada de Ada. Tudo era ruído, mas nada era incômodo. Pela primeira vez, o som era bem-vindo. Ele se levantou devagar. O apartamento era pequeno demais para 3 pessoas, mas ainda assim parecia mais acolhedor do que toda a cobertura de luxo onde vivia. A sala apertada, o sofá gasto, os brinquedos espalhados pelo chão, tudo ali tinha vida, história, verdade. Caio, Ada murmurou. Por que você veio? Ele respirou fundo, como quem finalmente admite algo que guardou por anos. Porque vocês foram embora. Foi simples. Foi devastador. Foi a primeira honestidade plena que ele permitiu sair. Ada encostou na pia da cozinha tentando se firmar. Aquilo não era um romance improvável, era um choque, um alívio, um risco enorme. Mas também era, pela primeira vez em muito tempo, alguém escolhendo ficar. Aurora se aproximou novamente, entregando-lhe um desenho amarrotado que tirou do bolso. Eu fiz para você. Era o mesmo boneco de palito com um coração gigante ao lado. Caio segurou o papel com tanto cuidado que parecia frágil demais para o toque. O desenho tremia entre seus dedos. Obrigado, ele sussurrou. A menina então deu o passo que a mãe não ousaria dar. Abraçou ele pela cintura como quem não teme perder, como quem acredita no impossível. Caio fechou os olhos e devolveu o abraço, sentindo o próprio mundo. Antes movido por rotinas, contratos, reuniões silenciosas, se reorganizar ao redor daquele ato minúsculo. Ada observava. O coração dela oscilava entre medo e rendição. Quando Aurora se afastou, Caio limpou as lágrimas discretamente e deu um passo a mais. Não um passo físico, mas emocional. Eu não quero perder vocês. Ada respirou fundo. A frase não resolvia nada, mas também não deixava nada como antes. Ali, naquele corredor apertado da Muca, Caio Montenegro carregava nos ombros o impacto profundo do clímax, a perda quase concreta de uma família que mal tinha começado e o desejo desesperado de não permitir que isso acontecesse outra vez. A queda não era derrota, era reconhecimento. Era o momento em que ele finalmente parou de correr do próprio vazio e, mesmo sem saber o que viria depois, aquele espaço pequeno, aquela pausa, era o primeiro passo de uma nova vida. Se essa parte te tocou de verdade, considere apoiar nosso canal com um Super Thanks ou inscreva-se agora. Esse gesto ajuda a manter vivas histórias como esta. Nos dias que seguiram, nada voltou ao normal. E talvez essa tenha sido a primeira vitória silenciosa da vida de Caio Montenegro. Ele voltou para a cobertura, sim. Voltou para a mesa enorme, para os vidros impecáveis, para o silêncio caro que sempre carregou como companhia. Mas o silêncio já não era o mesmo. Era um silêncio novo, vulnerável, quebrado por lembranças que ele não conseguia e não queria afastar. O som da voz fina de Aurora ainda ecoava dentro dele. A mão pequena dela segurando a sua.
O pedido que o atravessou como um raio. Você pode ser meu papai? Algumas perguntas não são feitas para serem respondidas na hora. São feitas para mudar quem as ouve. E Caio mudou. Ele ainda não sabia como enfrentar o irmão. Ainda não sabia o que faria com a presidência da empresa. Ainda não entendia muito bem como funcionavam as regras do mundo quando os sentimentos começavam a atravessar fronteiras que deveriam permanecer profissionais. Mas pela primeira vez em décadas, Caio tinha algo que o impulsionava para frente. Não por obrigação, mas por desejo. Nas noites seguintes, como sempre fez, ele jantou sozinho. Mas agora havia um desenho preso na geladeira. O boneco de palito e o coração gigante que a Aurora fizera para ele. Era a primeira coisa naquela casa que tinha cor. E foi assim que ele percebeu uma verdade simples, mas devastadora. Mesmo quando estava sozinho, já não se sentia sozinho. A vida de Eida também não voltou ao eixo. Ela tentou agir como sempre. Levantar cedo, trabalhar, cuidar da filha, empurrar o mundo para frente no cansaço de quem nunca teve outra escolha. Mas no fundo, havia um peso diferente no peito. Uma mistura de medo e alívio, culpa e saudade. Saudade dele. Do homem que ela nunca ousou imaginar como parte da própria vida, mas que agora caminhava com ela nos pensamentos, nas inseguranças, nas pequenas esperanças que ela fingia não ter. Eles não estavam juntos, não estavam separados, estavam num espaço entre. E esse espaço, embora doloroso, era verdadeiro. E talvez essa seja a moral que essa história sussurra, não grita. Às vezes, o que muda uma vida não é um grande acontecimento. É uma pergunta dita com inocência. Uma porta que se fecha, um abraço que fica, uma escolha que insiste em existir. Nem todo recomeço precisa ser barulhento. Alguns só precisam ser honestos. E agora eu quero falar com você, que ficou até aqui. Porque no fundo, essa história também é sobre você. Sobre a criança que você já foi e que talvez só precisasse de alguém que a escutasse. Sobre os silêncios que você carrega. Sobre as perguntas que você nunca teve coragem de fazer. E sobre as pessoas que, mesmo sem perceber, te salvaram só por existirem. Se essa história encontrou um pedacinho seu, isso não é acaso. Obrigado, de verdade, por ter ficado comigo até o fim. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito para entrar para a nossa família. E se essa história tocou seu coração, considere apoiar com um Super Thanks. Isso nos ajuda a continuar trazendo narrativas profundas, humanas, que encontram pessoas de verdade, como você. E antes de ir, se ainda tiver forças para mais um mergulho emocional, tem outro vídeo te esperando aqui do lado. Talvez ele também encontre você onde você estiver. Talvez ele também te faça sentir que não está sozinho, porque você não está.